Você sabia que existe um pecado tão perigoso que pode destruir em segundos o que você levou anos para construir? Um pecado tão sutil que você pode estar cometendo agora mesmo sem perceber? Um pecado que fez anjos caírem do céu, reis perderem seus tronos e pessoas prósperas se tornarem miseráveis da noite para o dia? Hoje, vamos falar sobre o orgulho. Não aquele orgulho óbvio e grosseiro que todos conseguem identificar, mas o orgulho refinado, disfarçado de autoconfiança, que se esconde atrás de conquistas legítimas e talentos verdadeiros. O orgulho que sussurra no seu ouvido que você merece o crédito pelas suas vitórias e que pode dispensar a ajuda de Deus nas suas decisões. Sejam muito bem-vindos a mais um devocional do canal Nos Conectando com Deus. O que vou compartilhar com vocês hoje pode ser a diferença entre você continuar subindo ou começar a descer na vida. Porque existe uma lei espiritual inflexível operando no universo. Orgulho sempre precede destruição, e quem se exalta será inevitavelmente humilhado. Quantas pessoas você já viu que estavam no topo da vida, bem-sucedidas, respeitadas, prósperas e de repente perderam tudo? Quantos talentos desperdiçados, quantos ministérios destruídos, quantos casamentos arruinados, quantos negócios falidos, quantas amizades perdidas por causa de uma única coisa: orgulho descontrolado. Os versículos que vamos estudar hoje estão em Provérbios capítulo 16, versículos de 18 ao 19, e contém um dos avisos mais sérios de toda a Escritura Sagrada. A soberba precede a ruína e a altivez do espírito precede a queda. Melhor é ser humilde de espírito com os abatidos do que repartir os despojos com os soberbos. Em linguagem mais atual, o orgulho vem antes da destruição, a arrogância antes da queda. É melhor viver humildemente com os pobres do que partilhar os tesouros com os orgulhosos. Esta não é uma sugestão ou um conselho, é uma lei universal. Assim como a lei da gravidade faz todo objeto solto cair para baixo, a lei espiritual do orgulho faz toda pessoa soberba descer do seu pedestal. Não é questão de se vai acontecer, mas quando vai acontecer. Mas atenção, não estou falando de autoestima saudável, reconhecimento das suas qualidades ou alegria pelas suas conquistas. Isso é bíblico e necessário. Estou falando do orgulho tóxico, que rouba a Deus a glória que pertence a Ele, que menospreza outras pessoas e que cria uma falsa sensação de autossuficiência. O orgulho é o pecado original, o primeiro pecado que existiu no universo. Foi o orgulho que fez Lúcifer, o mais belo dos anjos, se rebelar contra Deus dizendo: "Subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono." Foi o orgulho que levou Adão e Eva a acreditarem que poderiam ser como Deus. Foi o orgulho que construiu a Torre de Babel, e pode ser o orgulho que está sabotando sua vida agora mesmo. Vivemos numa cultura que exalta o orgulho e chama a humildade de fraqueza. Somos bombardeados com mensagens de que devemos nos promover, nos exibir, provar nosso valor, conquistar reconhecimento. As redes sociais viraram vitrine de vaidade onde pessoas competem para ver quem aparenta ter a vida mais perfeita. O mundo diz: acredite em você mesmo, você é incrível. A Bíblia diz: confie em Deus, você precisa dele. O mundo diz: você merece todo o crédito pelas suas conquistas. Deus diz: toda boa dádiva vem de cima. Mas aqui está o perigo. O orgulho não anuncia sua chegada com trompetas e fanfarras. Ele chega silenciosamente, disfarçado de confiança. Começa com pensamentos aparentemente inocentes. Eu sou realmente bom nisso. Eu mereço esta promoção. Eu construí tudo isso sozinho. Aos poucos vai crescendo até se tornar: eu não preciso de conselhos. Eu sempre sei o que estou fazendo. As regras não se aplicam a mim. O orgulhoso vive numa bolha de superioridade que o impede de aprender, crescer e se relacionar genuinamente com outras pessoas. Ele perde a capacidade de reconhecer seus erros, pedir desculpas ou aceitar correção. E quando a queda chega, e sempre chega, ele não entende por quê. Hoje vamos desmascarar as faces sutis do orgulho que podem estar operando na sua vida sem você perceber. Vamos entender por que pessoas orgulhosas inevitavelmente caem, mesmo quando parecem estar no controle de tudo.
Vamos descobrir os sinais de alerta que Deus coloca no nosso caminho antes da queda acontecer. Porque quando você aprende a identificar e combater o orgulho, você não apenas evita destruições desnecessárias, você entra numa dimensão de vida onde Deus pode confiar em você com bênçãos cada vez maiores, onde você cresce sem cair e prospera sem se corromper. Prepare seu coração, porque esta palavra pode salvar seu casamento, sua carreira, sua missão e seu futuro das garras destruidoras da soberba. A soberba precede a ruína. Mas o que exatamente é esta soberba que a Bíblia condena tão severamente? Muitos pensam que o orgulho é apenas aquela arrogância óbvia de quem se acha melhor que todo mundo. Mas a verdade é que o orgulho tem muitas faces, e as mais perigosas são justamente as mais difíceis de identificar. O orgulho intelectual é uma das formas mais sutis e destrutivas. É a pessoa que acredita que sua educação, conhecimento ou experiência a torna superior aos outros. Ela não consegue mais aprender porque já sabe tudo. Não aceita conselhos porque considera os outros menos qualificados. 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 1, alerta: o conhecimento incha, mas o amor edifica. Existe também um orgulho espiritual, talvez o mais perigoso de todos. É quando alguém se considera mais santo, mais espiritual, mais ungido que os demais. Esta pessoa ora mais alto para ser vista, jejua para ser admirada, dá ofertas para ser elogiada. Jesus condenou duramente este tipo de orgulho em Mateus capítulo 23, versículo 5. E fazem todas as suas obras a fim de serem vistos pelos homens. O orgulho financeiro é igualmente destrutivo. A pessoa próspera que atribui seu sucesso apenas ao próprio esforço, talento ou inteligência. Ela esquece que foi Deus quem deu força para trabalhar, oportunidades para crescer e saúde para produzir. Deuteronômio, capítulo 8, versículo 17, adverte: e digas no teu coração: a minha força e a fortaleza da minha mão me adquiri este poder. Há ainda o orgulho familiar, quando alguém se vangloria excessivamente dos filhos, cônjuge ou linhagem. Claro que devemos ser gratos pela família, mas quando isso vira competição com outros ou fonte de superioridade, vira pecado. Jeremias capítulo 9, versículo 23 declara: assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico nas suas riquezas. O orgulho ministerial destrói muitos líderes cristãos. É quando pastores, cantores, pregadores ou líderes começam a acreditar que são indispensáveis, que têm unção especial, que merecem tratamento diferenciado. 1 Pedro capítulo 5, versículo 3 orienta os líderes: nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. O orgulho da aparência é quando alguém se considera superior por causa da beleza física, roupas caras ou status social. Esta pessoa julga outros pela aparência e se sente melhor quando está bem vestida ou admirada. 1 Pedro capítulo 3, versículos 3 e 4 ensina: o enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura dos vestidos, mas o homem encoberto no coração, no incorruptível traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. O orgulho profissional é quando alguém se considera insubstituível no trabalho, menospreza colegas menos experientes ou se recusa a trabalhar em equipe. Esta pessoa não aceita feedback, não reconhece erros e sempre culpa outros pelos problemas. Provérbios capítulo 16, versículo 2 observa: todos os caminhos do homem são limpos aos seus olhos, mas o Senhor pesa os corações. Por fim, existe o orgulho religioso, quando alguém se considera superior por frequentar determinada igreja, seguir certa denominação ou ter conhecimento teológico. Esta pessoa critica outras igrejas, julga irmãos de fé diferente e se esquece que salvação é pela graça, não por religião. Romanos capítulo 3, versículo 27 questiona: onde está logo a jactância? É excluída. Por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. O mais perigoso sobre todas essas formas de orgulho é que elas frequentemente se disfarçam de virtudes.
O orgulhoso intelectual acha que é apenas bem informado. O orgulhoso espiritual acredita que é consagrado. O orgulhoso financeiro pensa que é bem-sucedido. Mas Deus vê o coração, e um coração orgulhoso é abominação diante dele. Provérbios capítulo 6, versículos 16 e 17, lista as coisas que Deus aborrece, e o primeiro item da lista são olhos altivos. Não é coincidência que orgulho encabece a lista das coisas que mais desagradam ao Criador. A tragédia é que pessoas orgulhosas raramente se veem assim. Elas justificam seu comportamento, racionalizam suas atitudes e sempre encontram desculpas para sua arrogância. Mas a queda é inevitável, porque Deus resiste aos soberbos e exalta os humildes. A altivez do espírito precede a queda. Mas por que isso acontece com tanta precisão? Por que pessoas orgulhosas inevitavelmente caem, mesmo quando parecem estar no controle total das suas vidas? A resposta está em como o orgulho afeta nossa capacidade de tomar decisões sábias e manter relacionamentos saudáveis. Primeiro, o orgulho cega o discernimento espiritual. A pessoa orgulhosa perde gradualmente a capacidade de ouvir a voz de Deus porque está ocupada demais ouvindo seus próprios pensamentos. Ela para de orar pedindo direção porque acredita que já sabe o caminho. Para de ler a Bíblia buscando orientação porque confia mais na própria sabedoria. Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6 adverte: Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. O orgulho também destrói relacionamentos fundamentais. Pessoas orgulhosas têm dificuldade de manter amizades profundas porque sempre querem estar certas, sempre precisam estar no centro das atenções, sempre competem em vez de colaborar. Elas afastam conselheiros sábios, desprezam críticas construtivas e se isolam de quem poderia ajudá-las a evitar erros graves. Provérbios capítulo 18, versículo 1 declara: Busca o seu próprio desejo aquele que se isola, ele se insurge contra toda a boa razão. Além disso, o orgulho gera uma falsa sensação de invencibilidade. O orgulhoso acredita que está acima das consequências que atingem outras pessoas. Ele toma riscos desnecessários, ignora sinais de alerta e continua em caminhos perigosos porque está convencido de que, com ele, é diferente. Esta confiança excessiva o leva a decisões imprudentes que destroem tudo o que construiu. O orgulho também cria inimigos desnecessários. Pessoas orgulhosas humilham outros, menosprezam quem consideram inferiores e fazem questão de mostrar sua superioridade. Com o tempo, acumulam ressentimentos, criam oposições e perdem apoios importantes. Quando a crise chega, descobrem que não têm amigos verdadeiros para ajudar. Provérbios capítulo 16, versículo 18 confirma: A soberba precede a ruína e a altivez do espírito precede a queda. Outra razão pela qual o orgulho leva à queda é que ele impede o aprendizado contínuo. O orgulhoso para de crescer porque acredita que já chegou ao topo. Ele não estuda mais, não se atualiza, não busca melhorar suas habilidades. Enquanto isso, o mundo continua mudando, a concorrência continua evoluindo e ele fica para trás sem perceber. Provérbios capítulo 12, versículo 1 ensina: Quem ama a instrução ama o conhecimento, mas o que odeia a repreensão é estúpido. O orgulho também atrai a resistência divina. Tiago capítulo 4, versículo 6 declara claramente: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Quando Deus resiste a alguém, todas as bênçãos começam a se afastar. Portas se fecham, oportunidades desaparecem, favor é retirado. O que parecia sólido começa a desmoronar, porque perdeu a proteção e o favor do Altíssimo. Há ainda o fato de que orgulho gera mais orgulho numa espiral destrutiva. Cada sucesso alimenta mais a arrogância, cada conquista aumenta mais a soberba. A pessoa fica viciada na sensação de superioridade e precisa de doses cada vez maiores de reconhecimento e admiração. Este ciclo vicioso continua até que a realidade impõe um limite doloroso. O orgulhoso perde também a capacidade de se arrepender genuinamente. Quando comete erros, os justifica, culpa outros ou minimiza as consequências. Não consegue dizer, eu estava errado ou preciso de ajuda. Esta dureza de coração impede a restauração e acelera a destruição. 1 João capítulo 1, versículo 9 promete perdão para quem confessa, mas o orgulhoso raramente confessa. Por fim, o orgulho viola o princípio fundamental do universo. Deus é Deus e nós não somos. Quando alguém tenta usurpar a glória que pertence exclusivamente ao Criador, está declarando guerra contra o próprio Deus, e esta é uma guerra que nunca termina bem para o ser humano.
Isaías capítulo 42, versículo 8 declara: Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois, a outrem não darei. A queda do orgulhoso não é acidente ou azar, é resultado inevitável de leis espirituais quebradas, assim como quem planta vento, colhe tempestade, quem planta orgulho, colhe destruição. Melhor é ser humilde de espírito com os abatidos do que repartir os despojos com os soberbos. Esta segunda parte do versículo revela uma verdade revolucionária. Humildade não é fraqueza. É a força mais poderosa do universo espiritual. Enquanto o orgulho destrói, a humildade constrói. Enquanto a soberba afasta as pessoas, a humildade as atrai. Enquanto a arrogância traz maldição, a humildade traz bênção. A humildade verdadeira começa com um reconhecimento correto de quem somos diante de Deus. Não somos vermes insignificantes, mas também não somos deuses autossuficientes. Somos filhos amados do Altíssimo, criados à sua imagem, mas totalmente dependentes da sua graça para tudo. Salmos capítulo 8, versículos 4 ao 6, revela este equilíbrio perfeito. Que é o homem mortal para que te lembres dele? E o filho do homem para que o visites? Pois pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. A pessoa verdadeiramente humilde reconhece suas limitações sem se diminuir excessivamente. Ela sabe que tem talentos e qualidades, mas entende que tudo veio de Deus. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 7 questiona: Porque quem te diferença, e que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te glorias, como se não o houveras recebido? Humildade também significa estar disposto a aprender sempre, independente da idade, posição ou experiência. O humilde mantém o coração de discípulo a vida toda. Ele escuta conselhos, aceita correções e admite quando não sabe algo. Provérbios capítulo 9, versículo 9 ensina: Dá instrução ao sábio, e ele se fará mais sábio. Ensina ao justo, e ele crescerá em entendimento. A humildade genuína se manifesta em relacionamentos saudáveis e duradouros. O humilde não precisa sempre estar certo, não compete constantemente com outros e celebra genuinamente o sucesso alheio. Ele prefere honrar a ser honrado, servir a ser servido, dar a receber. Filipenses capítulo 2, versículos 3 e 4 orienta: Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Pessoas humildes atraem o favor divino de forma sobrenatural. Deus se deleita em exaltar quem se humilha, em usar quem se considera indigno, em abençoar quem reconhece sua dependência total dele. 1 Pedro capítulo 5, versículo 6 promete: Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. A humildade também protege contra quedas devastadoras. Quem já está no chão não tem medo de cair. Quem reconhece suas fraquezas, toma cuidado com suas decisões. Quem sabe que precisa de Deus, ora mais, busca mais, depende mais. Esta dependência consciente cria uma rede de segurança espiritual que impede destruições súbitas. Outro benefício poderoso da humildade é a capacidade de se recuperar rapidamente dos erros. O humilde não gasta tempo defendendo seu ego ou justificando fracassos. Ele reconhece o erro, pede perdão, aprende a lição e segue em frente. Esta agilidade na restauração o torna praticamente invencível a longo prazo. A humildade ainda gera liderança autêntica e duradoura. As pessoas seguem líderes humildes não por medo ou manipulação, mas por amor e respeito genuínos. Jesus, o maior líder da história, disse em Mateus capítulo 11, versículo 29, Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Pessoas humildes também experimentam paz interior constante. Elas não vivem competindo, provando valor ou buscando reconhecimento desesperadamente. Encontraram sua identidade em Cristo e não precisam das opiniões alheias para se sentirem bem consigo mesmas.
Esta paz atrai outros e cria um ambiente de tranquilidade ao redor delas. Por fim, a humildade constrói tesouros eternos que nunca podem ser perdidos. Enquanto o orgulhoso acumula glória temporária que se desfaz, o humilde investe em relacionamentos, caráter e impacto eterno. Mateus capítulo 5, versículo 3 declara: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. A humildade não é pensar menos de si mesmo, é pensar menos em si mesmo. Não é se diminuir, é reconhecer a grandeza de Deus. Não é aceitar humilhação, é escolher honrar outros. Esta é a diferença entre humildade falsa e humildade verdadeira. Agora que entendemos os perigos do orgulho e os benefícios da humildade, precisamos de estratégias concretas para identificar e combater a soberba em nossas vidas. O orgulho é como erva daninha. Se não for arrancado pela raiz, sempre volta a crescer. Por isso, precisamos ser intencionais e constantes nesta batalha espiritual. Primeiro, faça um autoexame honesto regularmente. Pergunte-se: em quais áreas da minha vida eu tenho me considerado autossuficiente? Onde tenho buscado glória pessoal em vez de glorificar a Deus? Quando foi a última vez que reconheci publicamente que estava errado? Salmo 139, versículos 23 e 24, nos ensina a orar: Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Desenvolva o hábito de dar crédito a Deus publicamente pelas suas conquistas. Sempre que alguém elogiar seu trabalho, talento ou sucesso, redirecione a glória para o Senhor. Diga coisas como: foi Deus quem me capacitou, toda a honra pertence ao Senhor, sem Ele eu nada posso fazer. João capítulo 15, versículo 5 declara: Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Cerque-se de pessoas que têm permissão para corrigi-lo. Todo mundo precisa de amigos verdadeiros, que não tenham medo de apontar pontos cegos e áreas que precisam de mudança. Se todas as pessoas ao seu redor só concordam com você e nunca questionam suas decisões, você está cercado de bajuladores, não de conselheiros. Provérbios capítulo 27, versículo 6 afirma: Fiéis são as feridas feitas pelo que ama, mas os beijos do que odeia são enganosos. Pratique a gratidão diariamente, especialmente reconhecendo como outras pessoas contribuíram para o seu sucesso. Ninguém chega a lugar nenhum sozinho. Sempre há pais que investiram, professores que ensinaram, amigos que apoiaram, mentores que orientaram. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18 orienta: Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Busque oportunidades de servir pessoas que não podem retribuir nada em troca. Sirva em asilos, orfanatos, abrigos de moradores de rua. Quando você serve quem não tem como retribuir, está quebrando o orgulho e construindo humildade genuína. Jesus ensinou em Lucas capítulo 14, versículos 13 e 14: Mas quando fizeres convite, chama os pobres, aleijados, mancos e cegos, e serás bem-aventurado, porque eles não têm com que te recompensar, mas recompensado te será na ressurreição dos justos. Desenvolva o hábito de pedir perdão rapidamente quando errar. Não justifique, não minimize, não culpe outros. Simplesmente reconheça o erro, peça perdão e mude o comportamento. A capacidade de se desculpar genuinamente é marca registrada de pessoas maduras e humildes. Tiago, capítulo 5, versículo 16 ensina: Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sareis. Aprenda a celebrar genuinamente o sucesso de outras pessoas, especialmente quando elas conseguem algo que você gostaria de ter alcançado. Se você sente inveja, ciúme ou amargor quando outros prosperam, isso revela orgulho escondido no seu coração. Romanos capítulo 12, versículo 15 orienta: Alegrai-vos com os que se alegram, e chorai com os que choram. Invista tempo estudando biografias de pessoas humildes que fizeram diferença no mundo. Leia sobre missionários, santos, líderes servidores. Observe como a humildade os tornou grandes,
não pequenos. Hebreus capítulo 12, versículo 1, nos encoraja a corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Pratique o jejum regularmente para quebrar a autoconfiança excessiva e desenvolver dependência de Deus. O jejum nos lembra que somos frágeis, dependentes e precisamos constantemente do poder divino. Joel capítulo 2, versículo 12 convida: Ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertam-vos a mim, de todo o vosso coração, e isso com jejuns, e com choro, e com pranto. Por fim, mantenha sempre diante dos olhos a cruz de Cristo, onde o Filho de Deus se humilhou até a morte para nos salvar. Se o Deus do universo se humilhou por amor a nós, que direito temos de nos exaltar? Filipenses capítulo 2, versículos 7 e 8 revela: Mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Chegamos ao final do nosso devocional, mas esta é uma mensagem que deve transformar radicalmente como você enxerga sucesso, conquistas e relacionamentos daqui para frente. Provérbios capítulo 16, versículos 18 ao 19 não são apenas conselhos morais, são chaves de proteção que podem salvar sua vida, carreira, família e ministério das garras destruidoras da soberba. A soberba precede a ruína, e a altivez de espírito precede a queda. Melhor é ser humilde de espírito com os abatidos do que repartir os despojos com os soberbos. Cada dia você tem a escolha entre exaltar a si mesmo ou exaltar a Deus, entre buscar glória pessoal ou dar glória ao Criador, entre competir com outros ou servir aos outros. Suas decisões de hoje sobre orgulho e humildade determinam se você continuará subindo ou começará a cair amanhã. Como começar hoje mesmo a aplicar essa sabedoria que pode salvar seu futuro? Faça uma avaliação honesta das áreas onde o orgulho pode estar se infiltrando na sua vida. Examine seus pensamentos, suas conversas, suas reações quando é corrigido ou quando outros recebem reconhecimento que você gostaria de ter. Confesse especificamente toda forma de orgulho que o Espírito Santo trouxer à sua mente. Não generalize dizendo, perdoa meus pecados. Seja específico. Senhor, perdoa meu orgulho intelectual, perdoa minha arrogância no trabalho, perdoa minha competição com outros cristãos. A confissão específica traz libertação específica. Tome a decisão hoje de começar a dar crédito a Deus publicamente por todas as suas conquistas. Da próxima vez que alguém elogiar seu trabalho, talento ou sucesso, redirecione a conversa para reconhecer que foi Deus quem capacitou você. Esta prática simples quebra o poder do orgulho na sua vida. Identifique alguém que você precisa pedir perdão por causa de comportamento orgulhoso. Pode ser um colega de trabalho que você humilhou, um familiar que você menosprezou, um irmão de fé que você julgou. Não espere um momento perfeito, procure essa pessoa ainda esta semana e peça perdão genuíno. Encontre uma forma prática de servir alguém que não pode retribuir nada em troca. Visite um asilo, ajude numa creche, distribua comida para moradores de rua, apoie financeiramente uma família necessitada. O serviço sacrificial mata o orgulho e constrói humildade verdadeira. Comece hoje mesmo a praticar a gratidão específica pelas pessoas que contribuíram para seu sucesso. Ligue para o antigo professor, escreva um bilhete para seus pais, agradeçam um mentor que o orientou. Reconhecer a contribuição de outros quebra a ilusão de que você chegou onde está sozinho. Se você é líder em qualquer área, família, trabalho, igreja, comunidade, examine se tem liderado com humildade ou com arrogância. Líderes orgulhosos criam ambientes tóxicos e, inevitavelmente, caem. Líderes humildes inspiram lealdade e constroem legados duradouros. Se você é solteiro, desenvolva humildade agora para atrair o cônjuge certo e construir um casamento sólido. Se você é casado, humilhe-se diante do seu cônjuge e filhos para restaurar relacionamentos e ser exemplo de caráter cristão. Se você tem filhos, ensine humildade através do exemplo, não apenas através de palavras.
Lembre-se, o orgulho é um inimigo sutil que volta sempre. Não basta vencê-lo uma vez, você precisa de vigilância constante. Mantenha pessoas ao seu redor que têm permissão para corrigi-lo. Cultive relacionamentos onde você pode ser vulnerável e real, não apenas impressionante. E se você reconhece que o orgulho já causou quedas e destruições na sua vida, não se desespere. O mesmo Deus que resiste aos soberbos dá a graça abundante aos humildes. A mesma humildade que previne quedas também restaura vidas quebradas. Vamos orar juntos. Pai Celestial, reconhecemos que muitas vezes temos roubado a glória que pertence somente a Ti. Perdoa nosso orgulho, nossa arrogância, nossa autossuficiência. Sabemos que sem Ti nada podemos fazer, mas com frequência agimos como se não precisássemos de Ti. Senhor, quebra todo o espírito de soberba, altivez e competição doentia nas nossas vidas. Dá-nos coração humilde como o de Jesus, que se esvaziou para nos salvar. Ensina-nos a servir em vez de ser servidos, a honrar em vez de buscar honra. Proteja-nos de quedas desnecessárias que poderiam destruir nossos relacionamentos, carreira e ministério. Coloque pessoas sábias ao nosso redor que tenham coragem de nos corrigir quando necessário. Que nossa vida seja reflexo da Tua humildade e graça. Usa-nos para abençoar outros, para encorajar os abatidos, para servir os necessitados. Que nossa humildade seja testemunho do Teu caráter e atraia pessoas ao Teu reino. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Se esta palavra desafiou o seu coração a abraçar a humildade como estilo de vida, deixe o seu like nesse vídeo e compartilhe com pessoas que precisam desta revelação sobre os perigos do orgulho. Inscreva-se no canal para receber mais mensagens que transformam vidas e protegem destinos segundo os princípios eternos da Palavra de Deus. Compartilhe nos comentários que atitude de humildade você vai praticar ainda esta semana depois de ouvir essa mensagem. Envie esse vídeo para familiares e amigos. Pode ser exatamente a palavra que eles precisam para evitar uma queda devastadora ou para se recuperar de erros passados. Lembre-se, você foi criado para a grandeza, mas a verdadeira grandeza vem através da humildade, não do orgulho. Sua vida é preciosa demais para ser destruída pela soberba. Fique na paz de Cristo. Que Deus te abençoe.